Tudo na maior instituição financeira cooperativa aqui do Rio Grande do Norte, a Sicredi, a escolha certa para a sua vida financeira. Ligue 4009-3535, 4009-3535. Edvan, hoje, olha, você vai mandar, já falei, mas vou dizer de novo, todo mundo aqui mandando mensagem pra gente no 99114-1050, porque o tema que a gente traz hoje é muito bacana. No dia 30 de abril, a Grande Natal recebe um evento inédito que une arte, história e espiritualidade. A peça teatral Diálogos de Luz, Bezerra de Menezes e Emanuel, Rio de Janeiro, 1886, será apresentada em Parnamirim, no Lar Espírita Alvorada Nova. A montagem retrata um diálogo histórico entre duas figuras marcantes do espiritismo em um momento decisivo para a consolidação da doutrina no Brasil. A iniciativa é do Grupo Seridó Espírita em parceria com a Cama Cria Produções e contará também com um pocket show do poeta e compositor Wesley J. Gama. E para contar mais detalhes sobre essa experiência cultural e espiritual e tirar todas as nossas dúvidas aqui sobre espiritismo, a minha, de Edvan e de você que vai mandar aqui para a gente interagir conosco, a gente recebe com muito prazer Alisson Campelo. Ele é coordenador do Seridó Espírita. Seja muito bem-vinda, seridoense Alisson Campelo, conterrâneo de Ícaro Carvalho. Muito bom dia. Bom dia a todos. Bom dia aos colegas que estão aqui e a quem está nos assistindo e ouvindo através também da rádio, desse diálogo aqui que a gente vai conversar sobre a peça e sobre o espiritismo. Pois é, agora só para eu falar certo aqui, é Rama Cria Produções? Isso, Rama exatamente. Cria, porque quando bota um Y eu já fico logo enrolado, tá? Mas Alisson, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como surgiu essa ideia de trazer essa peça Diálogos de Luz para o Rio Grande do Norte e o que o público pode esperar dessa encenação. A Rama Cria Produções é uma produtora de teatro profissional cujas suas temáticas entram no espiritismo. No ano passado trouxemos... Uma produtora já direcionada ao espiritismo. É uma produtora direcionada, com artistas profissionais, que não necessariamente são espíritas. Sim. São artistas vindos de São Paulo e vêm em turnê no Nordeste. O ano passado nós trouxemos a peça Abigail, Paulo e Estevão no Teatro Alberto Maranhão. E esse ano, repetindo essa dose, com outra temática, estamos trazendo agora para o Leão, em Parnamirim, o Lar Espírita Alvorada Nova, a peça Diálogos de Luz, que é um relato de uma conversa entre Bezerra de Menezes, um espírito muito conhecido e um trabalhador à época, quando encarnado, do movimento espírita, e um padre chamado Padre Amaro, que é possivelmente uma das reencarnações de Emmanuel, segundo relata o livro, o qual foi inspirado essa obra. Pois é, uma obra que, para quem não conhece do espiritismo como a gente, fica pensando, porque tem muito preconceito, né, ainda sobre a doutrina espírita para as pessoas que são de fora, que não têm um conhecimento profundo ou até mesmo que superficial sobre do que se trata. E essa peça retrata um diálogo histórico entre Bezerra de Menezes e o espírito Emanuel, ainda encarnado como o Padre Amaro, como falou aqui o Alisson. E qual a importância desse encontro dentro da história do espiritismo aqui no Brasil, Alisson? Olha, são diálogos trazidos no livro, onde a gente vai fazer reflexões e vai ter a oportunidade de refletir sobre a vida, sobre temas como reencarnação, sobre aquele momento inicial, no final do século XIX, início do século XX, que é o nascimento do espiritismo no Brasil. O espiritismo ele nasce a partir da codificação espírita, são livros elaborados em perguntas e respostas de Allan Kardec, em 1857, e tem o crescimento aqui já no Brasil no final do século XIX. Então são diálogos que vai retratar esse momento histórico, como você muito bem falou, ainda mais aquela época de preconceito, de intolerância religiosa, e a gente vai encontrar aí um espírita com um padre conversando, dialogando sobre temas importantes e reflexivos sobre a vida. Ivan, a base do espiritismo é também a base dos ensinamentos de Jesus Cristo, né? Tem até o livro o Espiritismo, o Evangelho de Jesus Cristo segundo Allan Kardec, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. É essa base. Um estudo mais aprofundado. O que é que pode diferenciar o espiritismo de outras religiões? O espiritismo é uma doutrina. Isso.
O Espiritismo é uma doutrina filosófica de repercussões morais e, portanto, a gente também costuma chamar de religião pelo fato de religar o humano, o ser humano, à divindade e à criação. Jesus Cristo, como esse Espírito mais puro que já pisou na Terra, ele nos serve como guia e modelo para a humanidade. Então, o livro Evangelho segundo o Espiritismo são trechos da Bíblia, a Bíblia comum que você tem em casa, que nós temos em casa, e comentários sobre diversos trechos dos Espíritos e de Allan Kardec, que era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um pedagogo francês, que usa o pseudônimo de Allan Kardec para escrever a obra kardeciana, e assim a gente chama de codificação, ou seja, pode colocar em livros aquilo que a gente gosta de fazer, perguntar. Então a pergunta que ele fazia aos espíritos, a vários grupos espíritas, aquelas que apresentava ter coerência e ter a mesma resposta, o mesmo tipo de resposta a vários grupos de desconhecidos, ele vai colocar em um livro, só citando aqui a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então a resposta é curta, mas é de uma profundidade filosófica gigantesca. Então esse primeiro livro são de 1019 perguntas, 1019 respostas. Depois segue as outras obras, sendo uma delas o Evangelho segundo o Espiritismo. Alisson, a gente vê que ao longo dos anos aqui, principalmente no Brasil, que é um país predominantemente católico e não somente cristão, mas católico mesmo, então há algum tipo de resistência à doutrina espírita por não se crer em reencarnação, e também, infelizmente, a gente viu alguns fatos que mancharam a reputação como um todo, do João de Deus, outras pessoas, Dr. Fritz, algumas coisas que eram quase que macabras, né, que eram feitas por pessoas que se diziam espíritas. De que forma esse tipo de atitude, esse tipo de cura, esse tipo de postura de pessoas que se adotaram, se valeram da doutrina espírita, pode ter influenciado de uma maneira negativa o movimento, se assim pode se chamar aqui no Brasil? Existe um equívoco na nossa interpretação do senso comum, que é sobre a palavra espiritismo. Espiritualismo, espiritualista, praticamente são todas as religiões que creem em algo após a morte física do corpo. Então muitos utilizam a palavra espiritismo como se fosse da doutrina espírita, que popularmente também é chamada de kardecismo. Então João de Deus, por exemplo, ele sempre alertou e sempre falou: eu não sou espírita. Eu utilizava sou só um abusador de gente. Não, ele não falava isso. Mas assim, porque o fenômeno espiritual, ele acontece no ser humano, independente da religião. O acesso da mediunidade, que é a capacidade do fenômeno do ser humano se comunicar com os espíritos, acontece desde muito tempo da época, desde que o homem é homem. As pitonisas, a gente vai encontrar pessoas que leem a mão, ouvem espíritos, trazem adivinhações. A gente vai ver hoje em dia nos seriados coreanos, é muito interessante que a gente vê espiritismo em um país que não tem espiritismo, mas é o mesmo conceito. Então muitas dessas pessoas acabam utilizando o nome do espiritismo sem ser espíritas. E aí a mídia acaba, quando coloca, surge esses casos realmente. A intolerância, mancha, né, o nome, mas não são espíritas. O espiritismo em si, só para esclarecer para o nosso público, né, o espiritismo ele nasce, como eu falei, em 1857, através de estudos a perguntar-se quem são essas pessoas que estão respondendo. Na verdade, que fenômenos é esse? Surge com um grande fenômeno na Europa chamado de mesas girantes. Vocês podem pesquisar na história e também em vídeos no YouTube que hoje já relata sobre isso. Onde as mesas falavam. Como assim as mesas falavam? Nós, quando éramos crianças, fazíamos aquelas brincadeiras do copo, né? Então, se o copo começasse a responder a perguntas, Kardec foi e peraí. Até que me provem que uma mesa ela pode ser pensante e falante, eu não vou acreditar. E ele começa a questionar para entender o que era aquele fenômeno. E aí se responde através da tipologia de batidas na mesa, sons que vinham da mesa. Nós somos, vocês
mortos, desencarnados. Toda a humanidade desencarna, continua sua consciência no mundo espiritual. Então ele vai começar a fazer perguntas e não aceitar todo tipo de resposta. Ele começa a questionar vários grupos onde as pessoas se reuniam para questionar e ver quais eram as respostas que eram dadas iguais nos mesmos grupos, com o seu conteúdo, com o seu fundo. E aí surge o Espiritismo. Mas a gente vai ver outros fenômenos, por exemplo, nas religiões afro-brasileiras, onde o fenômeno espiritual de conversar com os ancestrais, com os mortos, também é comum. A gente vai ver nos povos indígenas, a gente vai ver em outras religiões, onde se coloca como outros nomes, são línguas, são vozes. Então isso é algo bem mais comum, o que torna um fenômeno humano, do que simplesmente de uma doutrina como o Espiritismo. No Espiritismo ela se explica o fenômeno. Então parte a partir da razão e da compreensão. Onde no Evangelho de Jesus Cristo pode-se encontrar a reencarnação? Vários são os pontos da reencarnação na Bíblia. Mas há algo interessante quando se pergunta se o homem pode nascer de novo. Como pode-se o homem tornar-se a nascer de novo e vir oriundo da sua mãe? E aí Jesus vai e responde: ora, não sabes isso? Isso é tão simples. Que aí, em outras palavras, é nascer de novo, mas não no mesmo corpo, em um corpo novo. Outro episódio também se pergunta que para que o Messias viesse, Elias deveria já ter vindo. E aí se responde que Elias veio através de João Batista, mas não o reconheceram. Como Elias seria João Batista se não fosse através da reencarnação? Sim. O encontro de Jesus com os discípulos de Emaús configuraria também uma espécie de reencarnação logo após a ressurreição? Logo após a ressurreição? Sim. Né? Não reencarnação. Porque aí é um Porque outro... ele diz também que está vivo. Olhem minhas chagas, olhem. Sim. Não é Não é pintura. Não é pintura, são chagas aqui, furaram aqui. Acredita, aí São Tomé não acreditou, teve aquela história. Né? Pronto, nesse encontro aí há o fenômeno de materialização. Né? Aí é uma questão polêmica, obviamente, com outras crenças que acreditam no formato da ressurreição. O espírito ali de Jesus, já desencarnado, ele apenas se materializa. Ele passa a se tornar visível, se tornar palpável. E aí ele se apresenta aos discípulos mostrando as chagas, mostrando o que acontece. Isso acontece durante toda a história da humanidade. Quantas das nossas histórias familiares a gente não conta? Olha, aquela casa ali aparece espíritos. O fenômeno de se tornar, aparecer, uma aparição, é uma materialização onde todos podem ver que tenham mediunidade ou não. Já a evidência só para quem tem esse aspecto da mediunidade que consegue enxergar o espírito. Então eu poderia estar enxergando um espírito e você não, seria um exemplo. Mas em uma aparição, materialização, todos nós aqui veríamos. Como é que você vê, Alisson, o papel da arte? Vocês estão promovendo uma peça aqui, mas o papel da arte, o teatro na verdade, na divulgação e nesse aprofundamento dos valores da doutrina espírita? Ótimo, nós temos um amigo muito querido no movimento espírita chamado Igor Mateus, que é aqui de Natal, e ele trabalha muito bem essa ideia quando ele diz: a arte consegue tocar aos corações onde muitas vezes a palavra não chega. Então a arte através da poesia, a arte através de uma peça, a arte através de músicas tocam o coração e fazem a gente refletir em temas que muitas vezes só a palavra não chega. Não é à toa que o primeiro livro de Chico Xavier é Parnaso de Além Túmulo. Vou fazer um pequeno comentário apenas para citar esse livro. É um livro onde tem mais de 50 poetas, ditos mortos, que trazem suas poesias. Poesias essas que foi visto pela Academia Brasileira de Letras e disse: olha, a gente não pode reconhecer que é o morto que colocou, mas o estilo é o mesmo. Lançado na década de 30, 40, se eu não me engano. 30. E aí, como é que a gente consegue imitar 50 poetas? Algum de nós aqui consegue
imitar o estilo de Alta de Souza, uma das poetisas que está presente em Parnaso, dela em Túmulo? É improvável. Augusto dos Anjos? É difícil. Hoje em dia com IA você até pode conseguir, né? Mas antigamente... Imagina isso no século passado. Pois é. Então são mais de 50 poetas. E aí, para mim, é a maior assinatura de que nós continuamos a viver pós a morte da carne e do corpo físico. É que vem a história da psicografia. Sim. Da psicografia, né? Tem aquela famosa imagem de Chico, né? Xavier. Chico Xavier. Nós Um temos filme muito bacana, inclusive, o né? Divaldo Franco, que eu nunca vi tanta inteligência na minha vida. Eu vi uma vez, acho que a Luiz Machado, que foi nosso amigo na Câmara, faleceu recentemente, era espírita aí, deu um título de cidadão a Divaldo Franco. E ele, no agradecimento, ele tem acho que ele fala assim, com o olho um pouco fechado, né? Ele fecha o olho e liga o motor e vai embora. Você vê tanto conteúdo, Júlio, nele, tanta sabedoria, sabe, que ele fala da inteligência artificial naquela época, o simples jumentinho ali, e fala assim, em termos científicos, que eu digo, não é ele que tá falando não, porque não tem condições de um ser humano ter tanto conteúdo histórico, científico no seu discurso. Então, além de uma obra social também que ele tem, então nós temos aí o Chico Xavier, o Divaldo Franco, Edmilson, acho que é um médico, não sei, enfim, nós temos umas figuras espíritas que realmente juntam um pouco ou muito do que a Bíblia conta e diz, toda a história, exemplos e lições de Jesus com a ciência, né, com a materialidade. Falar aqui só em dois aspectos que você me trouxe a lembrança. Primeiro, que é esse aspecto de Divaldo Franco, que é sensacional, né? Prestes a chegar aos 100 anos, não sei se chegará, está com 97 ou 98, salvo engano, com uma obra gigantesca em Salvador, chamada Mansão do Caminho, né? Divaldo Franco, quantos filhos nós temos aqui? Talvez juntos teremos 4, 5, 6 filhos. Divaldo Franco tem registrado mais de 800 filhos adotados, né? Uma obra social gigantesca. E isso é uma característica do espiritismo. Por exemplo, no Lar Espírita Alvorada Nova, no Leão, em Parnamirim, o qual convido também as pessoas aqui da Grande Natal a conhecer, temos 40 idosos sendo cuidados nesse lar. Olha, sempre muito boa. Nós temos essa receptividade, as casas espíritas no estado têm esse movimento chamado de movimento de unificação. Tem ideia de quantas pessoas são, eu não sei se é praticante, enfim, da doutrina espírita aqui no Rio Grande do Norte? Olha, isso é bem difícil de saber, porque muita gente que frequenta o espiritismo são católicos também, são evangélicos também. Então nós temos o grupo de frente de trabalhadores espíritas, que seria um número também que eu não sei calcular. Mas, por exemplo, a conferência espírita do ano passado lotou. E o Teatro Riachuelo cabe 1.400 pessoas. Então, não é pouca gente, né? Então, a gente tem no Movimento Espírita de Mossoró, tem no Seridó, que são as comissões regionais, tem aqui na CRESUL, tem a CRENorte, Zona Norte, e tem a CRENatal. Então, o movimento ele é unificado a partir do estado inteiro e sempre é muito receptivo nas casas espíritas. E a casa espírita, ela é aberta para espíritas e não espíritas. Nós não temos a ideia do proselitismo, de querer convencer. Isso é muito fácil de entender o porquê. Como o espiritismo é uma doutrina reencarnacionista, nessa encarnação, talvez sua experiência seja para ser vivida no catolicismo, no protestantismo, no islamismo, do outro lado do planeta. Mas a minha, nesse momento, foi uma escolha para viver essa experiência como espírita. Pois é, isso eu aprendi muito. Eu li alguns livros espíritas na juventude, aqueles mais pop, de Zíbia Gasparetto, por Lúcio lá. Muita gente criticou, disse, esses livros não valem, não sei o quê. Mas eu gostei muito dos romances que eram lá. E foi a primeira, na verdade, foi a introdução que eu tive assim ao mínimo conhecimento que tinha sobre o espiritismo e essa evolução do espírito com o tempo, como você vai passando por etapas em reencarnações até que se torne um espírito, entre aspas, melhor puro, através dessa pureza. Acreditando ou não, tem uma lógica, tem um pensamento e também um norte, que é sempre fazer o bem, não é? Nada para o mal, né? Alisson, a outra
peça aqui que você falou logo no começo, Abigail, Paulo e Estevão, deve ser muito bonito, né? Porque fala um pouco da conversão de Paulo. Ele se apaixonou pela irmã de Estevão. De Estevão. Que é Abigail. E ele participou até talvez da morte de Estevão. Isso. Foi um perseguidor, era um perseguidor dos cristãos. Depois teve essa grande conversão de Paulo, que se transformou em um apóstolo dos gentios, né? Abigail, Paulo e Estevão são 3 personagens, né, que são reais. Tá lá na história, tá lá na Bíblia, inclusive Estevão, que participam dessa conversão, como você muito bem falou, de Paulo, de Saulo em Paulo, na estrada de Damasco. Saulo, perseguidor dos cristãos, né, inclusive persegue Estevão, que estava difundindo ali, trabalhando em prol do cristianismo nascente. E Paulo faz parte dos que sentenciam ele ao apedrejamento, à morte. Inclusive leva sua noiva, que é Abigail, para assistir, que eles estavam separados e não sabiam onde se encontravam. E quando ela chega, quem está sendo apedrejado é o próprio irmão. E aí, nesse contexto, leva-se a Paulo a começar a refletir, ainda sair perseguindo os cristãos, e na estrada de Damasco ele tem a visão da aparição de Jesus. Paulo, por que me persegues? E quando ele percebe que Jesus era o Messias, aí ele pergunta: o que queres, Senhor, que eu faça? E se transforma nessa conversão, onde ele vai ser o apóstolo dos gentios. E se não fosse por Paulo, possivelmente não teríamos o cristianismo no mundo hoje, como se tem, tão disseminado. Porque sai do povo hebreu para o restante do planeta. A inteligência, a capacidade intelectual, né, toda a bagagem dele, um camarada muito... que teve a oportunidade de estudar, de tudo que naquela época poderia oferecer de intelectualidade para as pessoas. E ele aproveitou e somou todo o seu conhecimento em benefício do cristianismo até a sua morte. Até a sua morte, na divulgação do cristianismo. Pois é. Alisson, então a gente já está chegando ao fim, 10h35 aqui, e eu queria que você fizesse o convite para todo mundo para participar. Faz o serviço completo aí para dizer o horário, como é que faz para participar, se precisa comprar ingresso, como é que eu posso, qualquer pessoa que tiver interesse pode participar dessa peça teatral Diálogos de Luz. Muito bem. A peça Diálogos de Luz, Bezerra de Menezes, ela é através de uma produtora profissional. Sim. Portanto, existe sim a cobrança do ingresso, porque o pessoal vive disso, o trabalho está em turnê Nordeste e são os custos, né? Então ela será realizada no Leão, no Lar Espírita Alvorada Nova, amanhã, 30 de abril, a partir das 19 horas, iniciando um pocket show com o nosso querido amigo, compositor, escritor, poeta. Nando Cordel também é espírita. Mas o Wesley Gama, que também tem seus prêmios. Tá mandando um bom dia aqui, tá na escuta do nosso programa. Olha aí. Aqui. Nosso querido amigo Wesley Gama, que tem músicas autorais, espíritas e não espíritas, que bacana. Que vai fazer essa apresentação no Pocket Show antes da peça. E depois teremos a peça de teatro. Para que você possa conseguir o ingresso, você pode entrar diretamente. Junto em contato comigo através do WhatsApp 849-8637-0861 e adquirir o ingresso. Hoje estamos com uma promoção chamada Casadinha. Então você, seu companheiro, companheira, um amigo que queiram ir juntos, a cada 2 ingressos, ela sai pelo valor de R$40 cada ingresso. E o valor antecipado, fora da promoção, é o valor de R$50, e que também será uma parte ainda revertida para o Leão, para essa obra social. Então será uma alegria estarmos juntos, junto com o Movimento Espírita. Também teremos presentes vários amigos espíritas, como já citado o Igor Mateus, entre outros, que estarão lá prestigiando e fazendo desse momento uma confraternização lá no Leão, em Parnamirim. A partir de que horas? A partir das 19 horas. Para quem não sabe onde fica o Leão, na estrada de Cajupiranga, 1489, bairro Liberdade, em Parnamirim. Mas é muito conhecido pela obra social que desenvolve na cidade de Parnamirim. Tá aí o serviço para todo mundo. Quem tiver o interesse, entre em contato aí com o Alisson Campelo, viu, que ele é coordenador lá do Seridó Espírita. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos. Um tema extremamente profundo e que não é tão comum, né, Divan? Mas a gente traz aqui no Tribuna Livre coisas fora do trivial, né, do que você está acostumado a ouvir. Alisson,